A paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos estar aqui iniciando a lição 2 da nossa revista, que é Vencendo as Aflições da Vida. Atrasei um pouquinho para começar, deu um trabalho aqui para ligar, mas graças a Deus. Vamos iniciar a nossa aula com uma oração. Vamos dando início à lição, amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para iniciar mais um domingo, mais uma aula da nossa lição. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abra nossa mente, Senhor, nos capacita a cada dia. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos também, Deus, enxergar a verdade todos os dias de nossa vida, nos orientando, meu Pai, com a Tua palavra, nos orientando, meu Pai, através dessa lição, que venha, meu Pai, ser como aprendizado em nossas vidas, tanto físicas e espirituais, Senhor. É o que te peço, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer já aqui ao pastor Abelardo por ter dado essa oportunidade de estar dando a lição 2 hoje também, né? Tá assistindo aí o pastor Edilson, meu pai, que Deus abençoe grandemente. Vamos estar lendo aqui, amados. A lição 2 retrata aí da enfermidade na vida do crente. E a leitura bíblica em classe está pedindo para ler aqui em Isaías 38, do 1 ao 8, amém? Isaías, capítulo 38, do 1 ao 8. Você que pode pegar a sua Bíblia ou tem aí acesso a essa revista, nos acompanha, amém? Isaías, capítulo 38, do 1 ao 8, que diz assim o primeiro versículo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e disse a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 degraus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelo graus que já tinha andado. Amém? A lição vem com o tema enfermidade na vida do crente. É um assunto bem relativo porque a vida do crente não é a vida de um ímpio. A enfermidade na vida do crente, ela é tão relativa porque quando abrimos a nossa Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nós vamos ver tantos milagres que Jesus operou, tantas curas que Jesus realizou. E por muitas vezes passa em nós crentes a sensação
de que, se tivermos uma enfermidade, Jesus será obrigado a nos curar. Se tivermos qualquer tipo de doença, Jesus será obrigado a nos curar. E não é desta forma que acontece, porque Jesus cura se Ele quiser. Jesus te salva dessa enfermidade se Ele tiver propósito em cima dela. Jesus vai te salvar desta doença se for para a glória do nome dEle. Tudo existe um propósito, porque Deus não fez o homem para morrer sem salvação ou morrer sem tiver um propósito. Deus não criou um homem para enfermar ou morrer. A enfermidade é consequência direta do rompimento da relação entre Deus e a humanidade, né? É o que nós vamos estar lendo aqui a partir do primeiro tópico. Mas lendo aqui a leitura em classe, que é do livro de Isaías, nós vamos ver que o rei Ezequias, ele teve uma enfermidade mortal. Não explica que doença que era, não explica que enfermidade que era, mas que ele tinha uma doença mortal que tinha pouco tempo de vida. Então, principalmente nesta época, não existia recursos como nós temos hoje, de exames, de consultas médicas, de remédios caros. Eles tinham os recursos que eles podiam ter. Só que esta enfermidade era para a morte do rei Ezequias. E Deus foi misericordioso de avisá-lo, dizendo: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Porque essa enfermidade que você tem é para a morte. Aí no versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A mediação entre o crente e Jesus, o crente doente, o crente enfermo e Deus, a mediação entre o crente enfermo e Deus é a oração. É a oração. Porque é através da oração que Deus mudou a sentença da vida desse homem. Porque ele ouviu a oração. Olha o que vai dizer no versículo 5. No versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração, evito as lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, qualquer pessoa enferma, crente, a primeira coisa que ela vai fazer é orar ao Senhor. Porque é através das orações que Deus vai nos ouvir e poder mudar a nossa sentença, poder mudar essa situação, poder mudar este quadro, que era o quadro desse rei Ezequias. Apresentou um quadro de enfermidade, apresentou um quadro de enfermidade mortal para a morte. E Deus mudou essa sentença porque ouviu a oração. Então, a saída para uma pessoa enferma possa ser que seja oração. Deus vai ouvir todas as orações. Agora, que Ele vai trabalhar, que Ele vai curar, que Ele vai sarar, é uma decisão dEle. O que nós temos é que ter intimidade com Deus, para que quando precisarmos de um socorro, Ele ouvir as nossas orações. As nossas orações: Senhor, me livra desta dor. Senhor, me livra desta enfermidade. Foi o que o rei Ezequias fez, né? E esse é o nosso mediador a Deus. É o nosso mediador a Deus que quando estivermos enfermos, doentes,
doenças físicas, doenças mentais, doenças psicológicas, doenças na carne, no sangue, enfim. A oração é o que pode fazer Deus mudar tudo, né? Ele irá ouvir. Agora, a decisão é dele. A decisão é de Deus. De curar ou não. De sarar ou não. Tem muita gente que ora determinando a cura na vida de alguém. Ou na sua própria vida, ou quando ora para algum enfermo. A pessoa ora determinando, Senhor, eu determino a cura na vida dessa pessoa. A primeira coisa que nós temos que aprender é que a gente, humanos, não determinamos nada. Esta é a função do Espírito Santo de Deus, de determinar. É Ele que determina. Nós não determinamos nada. Nós apenas oramos e pedindo, Senhor, faça segundo a sua vontade, mas me cura. Eu quero ser curada, eu quero ser liberta, Senhor. Mas quem determina é Deus. Oração que diz eu determino está errado. Nós humanos não determinamos nada. Quem determina é Deus. Que nem ele orou. Ele orou apresentando a Deus as coisas boas que ele já tinha feito. As decisões certas que ele já tinha tomado em sua vida. Dizendo, Senhor, lembra-te quando andei corretamente em teus caminhos? Quando eu obedeci a tua palavra? Ele pede misericórdia a Deus pelo que bom ele já tinha feito. Porque sabemos que o rei Ezequias também errou, né? Então ele ora pedindo misericórdia a Deus. Que é o que nós temos que fazer. Senhor, nos alcança com a tua misericórdia. Por quê? Porque sabemos que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. A misericórdia de Deus nos alcança. E é por ela que nós não somos consumidos. É a misericórdia de Deus. Existem curas na Bíblia que foi pela misericórdia de Jesus. Que foi pela misericórdia de Deus. É um exemplo da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o filho dela. Vai dizer o texto que ele olhou para ela e sentiu compaixão, se sentiu de íntima compaixão. Compaixão vem também de um derivado de misericórdia. Você se compadeceu desta pessoa. E tendo a possibilidade de ajudar, você sentiu misericórdia desta pessoa. Foi o que Jesus sentiu por esta mulher. Misericórdia, compaixão de ajudar e acabar com o sofrimento que esta mulher estava sentindo. Então, um crente enfermo, o mediador dele para chegar, para que Deus venha curar, é através da oração. A oração é a conversa que nós temos com Deus, é a nossa intimidade que temos com Deus, é o crédito que temos no céu, para que a gente possa ter essa possibilidade de ter um resultado do que estamos pedindo. É através da oração. Amém? Na introdução aqui, vai dizer, nesta lição veremos que pessoas santas e fiéis ao Senhor, deixa eu ler aqui, padeceram por causa de doenças e enfermidades, mas pela fé receberam forças para vencer o sofrimento. A palavra de Deus garante-nos que um dia nós, salvos em Jesus Cristo, seremos transformados e receberemos um corpo e nunca mais morreremos. Está em 1 Coríntios 15:51. Todavia, enquanto estivermos neste mundo, vivendo em corpo corruptível, estaremos sujeitos a dores, enfermidades. Muitos acreditam
que a enfermidade na vida do crente sempre é um fruto de algum pecado oculto, ou até mesmo obra do diabo, mas raramente essas são as reais causas, né? Por que que o crente, ele não aceita a enfermidade na sua vida? Tem crente que não aceita enfermidade. Por ele ser filho de Deus, a enfermidade, quando chega, ele não aceita. Só que muita gente, muitos cristãos irão passar por um processo de enfermidade, porque nós não estamos imunes à enfermidade desse mundo. Não estamos imune. O coronavírus, por exemplo, o Covid-19, está aí para provar isso. Tem muitos cristãos morrendo de Covid-19. A explicação está no propósito de Deus, né? Está no propósito de Deus esta pessoa morrer por esta doença, ou não poderia morrer por esta doença. A questão é que Deus decidiu recolher esta pessoa, né? Isso é propósito de Deus. E os planos de Deus, por muitas vezes, de fato, nós não vamos entender. Ou se quiser pegar aqui o celular, Lucas, pode pegar. Aí vai dizer aqui, ó, muitos acreditam equivocadamente, acreditam que a enfermidade na vida do crente sempre é um fruto de algum pecado oculto, ou até mesmo de obra do diabo, mas raramente essas são as reais causas, né? Então aqui, fruto de algum pecado oculto ou até mesmo da obra do diabo, mas raramente essas são as causas. Então, por muitas vezes, um crente enfermo não é porque ele pecou, não é porque é obra do diabo. Existem outros fatores de explicações de por que que um crente está enfermo, por que um servo de Deus está enfermo, né? Porque nós não estamos imunes a esta a enfermidade, né? Por sermos evangélicos, por sermos crentes, acreditar em Deus, seguir uma vida diante de Deus, não vai nos deixar imune à enfermidade. Porque o sol, ele nasce para todos. Nasce para o justo e para o ímpio. E ser amigo de Jesus, ser íntimo de Jesus, não significa que vamos ter uma vida perfeita. Sem provações, sem doença, sem enfermidades, sem lutas, não significa isso. A prova, muitas delas, está lá em João capítulo 11. Lázaro, Marta, Maria eram amigos de Jesus, mas a enfermidade chegou na sua porta. A doença chegou na sua porta. Matou os pais deles. Agora matou o irmão dessas mulheres, que era Lázaro. Ele veio a morrer. Porque ser amigo de Jesus não significa que a enfermidade um dia não vai chegar até nós. Porém, a diferença é que quando a enfermidade chegar até nós, evangélicos, nós temos Jesus que pode nos curar. Nós temos Jesus que pode ter misericórdia sobre as nossas vidas. Nós temos Deus que pode mudar esse quadro, como mudou o quadro do rei Ezequias, através da oração. Nós temos Deus. Por muitas vezes, ímpios, pessoas não evangélicas, adoecem, mas não sabem recorrer a Deus. Não sabem orar a Deus. Não tem o recurso que nós temos, que é o próprio Deus, para orar, pedir misericórdia, para que Deus venha intervir nesta doença, intervir nesta enfermidade, né? Aí tem muitas pessoas que até julgam por ver algum cristão enfermo e diz: essa pessoa está em pecado, é muita doença que essa pessoa tem,
sua enfermidade na vida dessa pessoa. Fulano está doente, o que será que essa pessoa tem? Deve estar em pecado. Muitas pessoas julgam porque não entendem o trabalhar de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Ele adoeceu. Aconteceu tanta tragédia, tanta desgraça na vida dele, que os amigos deles não conseguem entender. E pergunta: Jó, será que você não pecou diante de Deus? Jó, será que você não fez algo que Deus não aprovou? Porque nem eles estavam preparados para entender o propósito na vida de Jó, porque sabemos que o inimigo, ele só pode tocar na nossa vida se Deus permitir. Ou se dermos a abertura para isso. Legalidade a isso. Só que Jó, ele foi um homem tão inteligente, tão sábio, que ele disse: Deus me deu e Deus tomou. Ele sabe que foi permissão de Deus, que não foi o diabo querendo tocar na vida dele, pôr enfermidade nele, porque ele não reconhece intervenções satânicas sobre a vida dele. Porque tudo que Jó tem foi para Deus. Quando ele oferece a Deus. Quando ele faz sacrifícios para Deus. Quando ele ora para Deus. Ele não reconhece nenhuma intervenção satânica na vida dele. O que ele conhece é Deus, somente Deus. É por isso que ele diz: Deus me deu e Deus tirou, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece que é só Deus que tem o poder de intervir na vida dele, de dar e tirar, de dar saúde e colocar enfermidade. Os propósitos de Deus era, na vida de Jó, ver se ele não ia murmurar, ver que ele era fiel, mesmo não tendo nada, ele ia permanecer fiel a Deus. Porque o opositor, que foi Satanás, disse: ele tem de tudo, ele tem saúde, ele tem riqueza, ele tem os seus filhos, ele tem de tudo. Porque o que importa hoje em nossas vidas, nesses últimos tempos, é o quê? Ter dinheiro? Ter casa? Ter carro? Não. O que importa hoje é ter saúde. Saúde. Poder viver com saúde. Sabemos que essa enfermidade que hoje nós estamos vivendo, em 2020, ela se apodera de quem já tem problemas de saúde também. Então, uma pessoa que já tem vários problemas de saúde, pressão alta, diabetes ou outra coisa do tipo, esse Covid-19, ele se agrava nessas doenças também e faz com que a pessoa se enfraqueça mais rápido, sente as dores mais fortes, todos os sintomas muito mais fortes. Você tá entendendo agora? Então, uma pessoa que já é uma pessoa jovem, que tem a saúde em dia, pegando o Covid-19, por exemplo, não vai se agravar tanto, porque essa pessoa tem saúde. Então, o que importava o mais importante nesse processo da vida de Jó foi ele ter saúde. Só que o diabo tocou nisso por permissão de Deus, porque ainda não tinha chegado uma dor física nele. Ele queria que ele sentisse realmente na pele uma dor, uma enfermidade, para ver se agora ele murmuraria, para ver se agora ele pecasse contra Deus. Entendeu? Então, Deus permitiu que o Satanás tocasse na sua
carne humana, na sua estrutura física, porque a saúde é tudo que nós temos. A saúde é tudo que nós temos. Então, por muitas vezes, não é fruto do pecado. Não é fruto do pecado. Ou obra do diabo. Melhor dizendo, que seja obra de Deus. Porque Deus tudo tem um propósito em nossa vida. Tópico 1. A origem das enfermidades. Foi o que eu disse no comecinho, tá? Que diz assim. Primeiro, né? A queda e as enfermidades. Muitas pessoas insistem em afirmar que o crente fiel jamais será acometido por enfermidades. Porém, a Bíblia menciona diversos casos de homens tementes a Deus que sofreram com as enfermidades. A pergunta então é inevitável: qual é a origem das doenças? Já que Deus não criou um homem para enfermar ou morrer. Antes da queda, Adão desfrutava de uma saúde perfeita e deveria viver eternamente em comunhão com o Criador. Mas, tem o mais, ele pecou desobedecendo a Deus. Como o salário do pecado é a morte, Adão enfermou o corpo, na alma e no espírito. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. A enfermidade é consequência direta desse rompimento da relação entre Deus e a humanidade e não deve ser confundida com a vontade do Todo-Poderoso. Todavia, isso não significa que toda vez que uma pessoa adoece é porque está em pecado. Certa vez, diante de um homem cego, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Tá em João capítulo 9. Eles acreditavam que a cegueira daquele homem era resultado de alguma desobediência específica. Porém, Jesus lhe disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Pode parecer estranho aos nossos olhos, mas aquela enfermidade era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Quem sabe você não está sendo acometido de alguma doença para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Tá lá esse questionamento, né, das pessoas, até mesmo dos discípulos, é João capítulo 9. A prova é de que o rompimento de Adão, rompimento da relação dele com Deus, acometeu diversas coisas na humanidade, afetou toda a humanidade, toda a raça humana, que foi o pecado da desobediência. Então, quando Adão peca, ele é acometido com vários, com várias consequências, né? Com várias consequências. Ele é acometido com várias consequências. E uma dessas consequências era a enfermidade. Ele teve morte, agora ele poderia ter a morte física, ele teve a morte espiritual, e através da morte física ele poderia morrer de qualquer outra coisa, de um acidente, de uma doença. Então a morte física já vem relacionada a tudo isso, né? Até saber a causa da morte. Então esse rompimento de Adão com Deus causou todas essas consequências. Então, a consequência, uma delas é a enfermidade. Não é porque possa ser, né? Porque pecou ou por obra do diabo. Porque nós não
até aqui está a prova que nós não somos imunes à enfermidade, porque é o rompimento que Adão teve com Deus, o relacionamento dele com Deus. Foi esse rompimento. Aí lá em João, capítulo 9, vai dizer que os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou para este homem nascer cego? Ele ou os pais? Jesus responde: nenhum, nem os pais, nem ele. Ele nasceu dessa forma para que a obra de Deus venha a ser manifesta, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque por muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E a gente fica se perguntando: Senhor, por que essa doença chegou até a mim? Senhor, por que essa enfermidade chegou até a mim? Por que, Senhor? E o propósito de Deus é para que as obras de Deus venham a ser manifestadas através da sua vida. Porque por muitas vezes nos entregamos a Deus como os instrumentos, mas não queremos ser instrumentos de testemunho. Deus me curou. Deus me curou de uma doença terrível. Nós não queremos passar por isso, né? E o propósito de Deus por muitas vezes é esta, para que a obra dele, para que o nome dele venha a ser glorificado através de nossas vidas. Muitos crentes passam por enfermidade. Muitos crentes passam por enfermidade. Lá em João capítulo 5, Jesus curou também o paralítico do tanque de Betesda. Aí mais para frente, Jesus encontra com este homem e diz: não peques mais, para que não te agrave coisas piores. Se Jesus disse isso, é porque aquele homem estava naquele estado por algo que ele fez, por algo que ele pecou. Aí Jesus dá esse alerta a ele: vai, não peques mais, para que não te agrave coisa pior. Uma enfermidade pior que esta. Entendeu? Então, é evidente de que este homem do tanque de Betesda em João capítulo 5 seja por motivo de pecado. Já esse de João capítulo 9 foi para que as obras de Deus sejam manifestas. Amém? Aqui na opção 2 do tópico 1. Provados pela enfermidade. Quem não quer desfrutar de uma boa saúde? Algumas enfermidades geram limitações que nos impedem até mesmo de realizarmos a obra do Senhor. Porém, o Pai Celeste permite algumas vezes que sejamos provados para que a nossa fé cresça mediante uma maior experiência. Para uma maior experiência e comunhão com Ele. O corpo pode estar debilitado pela doença, mas o espírito, como resultado da confiança em Deus, está forte. Na Bíblia, temos muitos exemplos de homens fiéis que foram acometidos por enfermidades. Foi o que lemos em Ezequias, né? Jó foi o que demos exemplo, né? Tem também aqui, Timóteo, que também foi acometido de uma enfermidade. Nos momentos de dor e aflição, corra para os braços do Pai. Muitos pensam que chorar é sinal de fraqueza, mas não é. Chore e coloque diante do Senhor toda a sua dor e sofrimento. Está em 1 Pedro capítulo 5, 7. Não é feio chorar. Nós somos humanos, nós somos limitados. Por muitas vezes a gente chora. Chorar é sinal de que nós reconhecemos que somos fracos e que precisamos de Deus, que somos limitados e Deus é nossa força.
Deus é nosso refúgio. Quando choramos, nós se derramamos aos pés de Deus, Ele vem com a sua misericórdia, né? Deus é o dono da vida. A palavra final é sempre dele. Foi o que eu disse no começo. Nós não determinamos a cura. Nós temos que profetizar a cura. Que quando nós estamos profetizando, nós estamos crendo que Deus, ele é capaz. Ele tem poder de tirar essa doença, de tirar essa enfermidade. Nós podemos profetizar. Senhor, eu profetizo a cura na minha vida. Eu profetizo a cura na vida dessa irmã. Eu profetizo a cura nessa família. Com fé. Agora, determinar. Não podemos, porque a palavra final é dele. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Lemos lá em Isaías capítulo 38, que foram pessoas fiéis, Jó foi um homem fiel, foi acometido a doença. Então, por muitas vezes, a segunda opção é provados pela enfermidade. Deus pode te provar, Deus pode provar o crente de várias formas. Através de uma porta fechada, através de uma falta de dinheiro financeira, de tantas outras coisas, uma aprovação no casamento, uma aprovação dentro da própria igreja, uma aprovação, enfim, Deus pode nos provar de várias formas. Por que não na enfermidade? Se Ele é o dono de tudo. Nós não iremos aceitar? Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Eu sei que é difícil. Você deve estar se perguntando, você deve falar isso porque você nunca ficou enfermo ou alguém da sua família nunca ficou enfermo. É difícil aceitar a doença. É difícil aceitar que você tem uma doença mortal, que você está em uma fase terminal ou alguém da sua família. É difícil, não estou dizendo que é fácil. É uma dor muito grande. Porém, nós temos que ter isso em mente que pode ser uma aprovação de Deus. Para que, tá aqui para que possamos sair dessa situação de uma forma mais forte e com uma maior experiência. Porque nós podemos ser testemunho vivo para outras pessoas que estiverem na mesma situação. Para que possamos dizer, Deus me salvou de uma enfermidade que era para a morte. Deus me salvou de uma enfermidade que era para eu morrer. Deus me salvou, Deus me curou. E para que outras pessoas tenham fé e acreditam que Deus tem o poder de curar. Por que Jesus nos 4 evangelhos operou tantos milagres? Porque ele trabalha na área que é impossível. Jesus trabalha na área que é impossível. Sabemos que naquela época a medicina não é avançada como hoje. Então ele veio e fez questão de curar tanta gente, tantos enfermos, para provar que ele é o dono da vida, que ele dá a cura, que ele dá saúde e que é ele que cura. Foi isso que Jesus fez. Ele deixou as instruções, deixou todos os ensinamentos que ele pôde dar durante seu ministério. E durante tudo isso, ele curou e salvou muitos enfermos. Então, o que você está passando hoje, qualquer quadro de enfermidade, de doença em você mesmo ou alguém da sua família, ore. Porque você pode estar sendo provado através dessa enfermidade. Tem gente sendo provado através da porta fechada.
Tem gente sendo provado dentro da igreja ou em qualquer outra situação. E talvez você esteja passando por esse momento, está sendo provado através dessa enfermidade. Para Deus ver a sua fé, ver se sua fé realmente está em Deus. Porque hoje existem muitos médicos que quando vê um quadro de uma pessoa enferma, ele vai lá e vai dar o diagnóstico dele. Essa pessoa não tem muito tempo de vida. Ele vai dar o que ele estudou. Ele vai dar o que ele aprendeu na sua faculdade. A visão humana dele, a visão limitada dele como homem, como médico, ele vai dizer: essa enfermidade vai matar essa pessoa, ele não tem muito tempo de vida. Mas o que é que Deus faz? Deus vem e muda todo o quadro. E diz: o médico disse que era para a morte. Mas ele chega e vem com a vida, porque ele é o dono da vida. Quantos testemunhos já não ouvimos, né? Dentro da igreja, ou uma oportunidade que alguém ganha, que foi curado, que foi liberto. É a prova que Deus faz. É a prova que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta. Amém? Vamos aqui no tópico 3, não, na opção 3 e o tópico 1 ainda, tá? Que diz: enfermidades de origem maligna. Também tem. Existem enfermidades cuja origem é maligna? Sim, a Bíblia relata vários casos. Em Marcos, capítulo 9, versículo 17, e em Lucas 13, 10. Porém, o inimigo das nossas almas não pode tocar na vida e na saúde de ninguém, sem a permissão de Deus. Tá lá em Jó, capítulo 2, foi o que eu expliquei. A enfermidade física não significa necessariamente que alguém esteja experimentando alguma forma de possessão demoníaca. Também não significa. A missionária Manuela. Quer participar, missionária? Quer participar? Eu não sei como é que faz aqui. Manda o convite de novo que eu clico aqui, que eu não sei fazer. Se quiser comentar, pode pôr aqui nos comentários, que a gente passa e explica. Tá? Missionária Manuela. Chame essa pessoa para participar do vídeo. Se quiser, manda o convite aqui que eu não sei mandar não, tá? Quiser fazer algum comentário, alguma coisa, pode pôr aí, tá? Vamos ler aqui em Marcos capítulo 9? Vamos ler aqui em Marcos capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-te secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, resolvia-se espumando, e perguntou-lhe ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse Jesus:
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo ao pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Então, você vê que essa enfermidade que este menino teve foi uma enfermidade maligna, pelo fato da possessão demoníaca, que fazia com que ele se jogasse no fogo, se jogasse no chão, se jogasse na água, fazendo com que toda essa ação violenta o machucasse. De fato, machucasse seu corpo. Era uma enfermidade maligna que aquele menino tinha. Uma enfermidade maligna. E Jesus expulsou. Você vê que isso aqui foi tanto caso de médico, porque quando passasse a possessão, tinha que fazer curativos, dar remédios, porque uma pessoa que está com um demônio, cai no chão, machuca a cabeça, provavelmente vai vir a dor, né? Então, já é caso de médico. Porém, a raiz desta doença era maligna, era espiritual. Jesus o expulsou e ele foi curado. Amém? Aqui tem a sinopse, que foi o que eu expliquei. Deus não criou o homem para enfermar ou morrer. A enfermidade é consequência direta do rompimento da relação entre Deus e a humanidade, né? Que foi entre Deus e Adão. Vamos estar lendo aqui o tópico 2. Depressão. As doenças da vida moderna, né? Teve um médico, né? Eu esqueci o nome dele agora, que ele disse que é a doença do século, né? A doença do mundo que vivemos atualmente, né? A depressão. Primeiro, é comum as pessoas confundirem depressão com tristeza. Contudo, existe uma grande diferença. A depressão não é somente uma tristeza, embora o desalento sem uma causa aparente seja um dos seus muitos sintomas. A depressão é uma doença. Chegou a ser considerada por alguns especialistas como a doença do século. Vários são os fatores que podem causá-la: medicamentos, doenças físicas, período pós-parto, etc. Muitos ainda temem afirmar que o crente jamais fica deprimido. Porém, basta ler a Bíblia para encontrar casos em que servos de Deus enfrentam essa terrível enfermidade, que foi Elias, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19. Caso você também esteja passando por um período de depressão, não se constranja. Ore ao Senhor e não deixe de procurar ajuda médica. A depressão, ela é algo real, que também está no meio da igreja, que também está no meio evangélico. Infelizmente, uma depressão é uma doença. Ano passado mesmo, o que nós tivemos de pastores se suicidando, porque a depressão bateu na sua porta. E é algo terrível porque o pastor, por muitas vezes, ele não tem a quem recorrer. Ele está ali para atender, para dar ajuda aos membros, para dar suporte aos membros, mas por muitas vezes ele não tem essa ajuda. A não ser que seja do seu presidente, do seu superior, né? Fora isso, ele não tem ajuda. Então, ano passado nós tivemos muitos pastores que se suicidou com o motivo depressão. Ela é real, ela existe no meio cristão, não é uma tristeza, é algo que por muitas vezes vem sem uma causa aparente, está escrito aqui, vem sem uma causa aparente, né? Só que tristeza não tem que tirar crente da igreja. A tristeza tem que nos levar para a igreja. Por quê?
porque é lá que nós encontramos consolo. É lá que nós encontramos apoio. É na igreja que nós temos palavras de consolo. Tristeza que nos tira do culto já é parte de depressão. A pessoa ela perde vontade de viver, perde toda a vontade de estar ali, tanto para seus filhos, tanto para o seu esposo, tanto para seus pais. Ela perde tudo isso. Então a depressão, por muitas vezes, ela começa com essa tristeza e vai se agravando. Lá em 1 Reis, capítulo 19, vai dizer sobre Elias que aparentemente ele passou por um momento de depressão. Por quê? Ele foi um profeta que foi um dos maiores, né? Vamos dizer assim. Que representou aí no Antigo Testamento, né? Aí no capítulo 19, versículo 4, vai dizer: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você vê que uma pessoa para pedir a morte é porque o desânimo, a tristeza já abateu ele de uma forma tão grande que não tem mais prazer de viver. Ele não tem nem mais prazer de ser servo de Deus, de querer ainda servir a Deus na terra. Ele quer que Deus tire a sua vida. Ele pede a morte. Senhor, ele diz, já basta, ó Senhor. Já basta, ele disse, eu não quero mais viver assim, correndo. Porque Jezabel o ameaçou. Conhecemos o texto, que ele é ameaçado e ele foge. E ele, quando ele se vê nessa situação, ele diz, eu não quero viver assim. Correndo, fugindo. Eu não quero, porque bateu, e pediu em seu ânimo. A morte não tinha mais ânimo. Ânimo de viver. Ele pediu a morte para Deus. Aí Deus o reanima e diz, e deitou-se debaixo de um zimbro. No versículo 6 diz, e olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O propósito de Deus não era a morte para ele. O propósito de Deus era para que o caminho dele ainda era muito grande para ele fazer, muito grande para ele caminhar. Né? Infelizmente é uma doença que vai se apoderando dentro das igrejas, dentro da vida cristã. E como é que nós repreendemos essa doença? Através da oração, um contato direto com Deus, um contato íntimo com Deus. Se sentiu triste, se sentiu abatido, se sentiu uma tristeza, um vazio, o nosso socorro é Deus. A nossa fortaleza é Deus. Tristeza não tem que tirar crente da igreja. Tristeza tem que empurrar o crente para a igreja. Porque lá é o nosso consolo. Lá tem a palavra de Deus que é viva e eficaz. É através da oração. Amém? Tem também aqui, no segundo diz, síndrome do pânico. A síndrome é basicamente um conjunto de sinais e sintomas que pode ser produzido por mais de uma causa. Quem padece da síndrome do pânico
Quem padece da síndrome do pânico, um pavor repentino e incontrolável. Apresenta os seguintes sintomas: taquicardia, sudorese, aumento de pressão arterial e tontura. É preciso muita oração, apoio da família e da igreja, além de tratamento médico especializado. Recitar textos bíblicos que falam a respeito de segurança em Deus ajuda aqueles que estão enfrentando o problema. Está lá em Salmos número 3. Deve, porém, ficar claro que a síndrome do pânico é uma doença. Logo, não significa falta de fé ou covardia, né? Então, assim, é uma doença. Tem que ser levado ao médico. Não se trata isso em casa. Tem que ser levado ao médico, precisa de uma orientação médica. E o principal, levar à igreja, porque a doença é na mente, é na alma, é no coração. A pessoa, ela tem medo de tantas coisas. Tem gente que tem medo de entrar em elevador, começa a dar aquele pânico incontrolável, quer abrir um buraco para sair dali. Tem vários casos. É um medo incontrolável que a pessoa tem, que não consegue se controlar e passa todo esse sofrimento. A pressão sobe, descontrola a pressão, dá dor de cabeça, vai afetando o quê? O corpo físico. Vai afetando também o corpo físico. Então é uma doença que precisa ser tanto tratada no médico, tanto tratada na alma, né? Recitar versículos bíblicos ajuda bastante. Porque onde é que essa pessoa vai encontrar ajuda? Onde é que essa pessoa vai encontrar ajuda? Fora a especialidade médica. Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é refúgio. O que está escrito lá em Salmos número 3? Salmos número 3. Vamos ler aqui rapidinho. Salmos número 3, 5. E eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. A pessoa tem que entender que não é o medo que vai matar, não é aquela situação que vai matar. Tem que entender que ele vai dormir e acordar. Por quê? Porque Deus o sustentou, Deus o guardou, Deus o livrou. Sempre Deus. Amém? O 3, as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas manifestam quando os desajustes do sistema emocional transformam-se em doenças físicas. Estando o sistema emocional abalado, possivelmente haverá reflexo no corpo. A pessoa emocionalmente fragilizada ou estressada pode vir a ter dor de estômago, insônia, fadiga, artrite e dores de cabeça. Causas de tais sintomas não se encontram em nosso físico, mas na mente. A fé em Jesus Cristo e na sua palavra é um excelente remédio para ajudar-nos a manter a saúde física e mental. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. É a mesma coisa aqui da síndrome do pânico. A doença emocional, ela vai afetar o seu corpo físico. Vai atacar dor de cabeça, dor de estômago, vai dar insônia, porque seu emocional não está bem. E quem é que trata os sentimentos? Quem é que trata o emocional? Quem é que dá saúde na alma? É Deus. É Deus que faz, não é o médico. O médico, ele não vai estar ali citando versículos para você, ele vai te passar um remédio. Ele vai dar o que é bom para o seu corpo. E quem é que trata da alma? Quem é que trata do espírito? É Deus. Tem muitos que falam a igreja é o hospital do mundo, porque é. Nós estamos ali para tratar os nossos sentimentos, tratar com nossos pecados,
tratar com a nossa alma, cada dia ser uma pessoa melhor em Deus. E a palavra de Deus é que liberta. Não adianta apenas levar para a igreja, também tem que levar para o médico. Não adianta só levar para o médico. Tem que levar essa pessoa para a igreja, ajudar essa pessoa em oração. Não é menosprezar, é um desequilibrado, é louca, é doente. Não adianta fazer isso. É orar por essas pessoas. Que por muitas vezes em nossas orações a gente esquece desses tipos de doença. Né? A gente só lembra da doença da carne, do corpo, e esquece desse tipo de doença que tem afetado bastante o meio evangélico também. Né? Não é frescura, não é pouca fé, sem fé. É uma doença que precisa ser tratada na alma, no espírito e no corpo físico também. Orar por essas pessoas que sofrem de depressão, sofrem da síndrome do pânico, sofrem dessa doença psicomática que é na cabeça. Quantas vezes o diabo lança na nossa mente que a gente vai morrer, que a gente não vai viver, que a enfermidade vai nos matar. A gente fica doente na cabeça, fica doente emocionalmente e vai afetar o nosso corpo também. Nosso corpo nós temos que cuidar. Por quê? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que tomar os devidos cuidados, né? Se o médico disser que não é para fazer tal coisa, não é para comer tal coisa, não coma, não faça, cuide da sua saúde, porque hoje, em 2020, o que mais temos de precioso é a nossa saúde. Não só a saúde física, mas a saúde mental. Não ouça coisa que não vai te trazer edificação para a tua alma, edificação para a tua saúde mental, edificação para o teu espírito. Alimente o teu espírito com a palavra de Deus e ele terá saúde. Alimente a tua alma com a palavra de Deus e a tua alma terá saúde. Amém? Vamos terminar aqui. A sinopse do tópico 2 diz: o crente fiel não está imune à depressão, síndrome do pânico ou as doenças chamadas psicomáticas. Não estamos imunes. Porque essas doenças que mais nos afeta, porque o diabo ele sabe que a nossa fé é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nossa alma está cheia da palavra de Deus, não vai ter espaço para palavras de desânimo, para palavras de derrota, para que venha te deixar triste, abatido, para que você venha desacreditar da palavra de Deus, para que você venha perder a sua fé em Deus. Então, se a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. O terceiro tópico para terminar: o que fazer diante da dor e do sofrimento? Não culpar ou questionar a Deus. Muitos crentes, ao enfrentar uma enfermidade, culpam o Senhor, martirizando, questionam: por que Deus? Assim agiu o rei Ezequias, mas Deus acrescentou-lhe mais 15 anos. Contudo, durante esse período de sobrevida, ele cometeu um dos maiores erros, que está em Isaías 39. Não podemos nos esquecer de que somos pó e que um dia ao pó haveremos de retornar. Diante da vontade do Todo-Poderoso, podermos humildes e não autossuficientes. O 2. Confiar em meio à dor. A dor é o sofrimento que devem afastar-nos da presença do Pai. Ambos devem servir para que aprendamos a confiar ainda mais no Senhor, até mesmo diante da morte. O crente verdadeiro pode temer, todavia não se assombra e continua a confiar. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo. Salmo 23, versículo 4. E o 3, a espera de um milagre. Deus é imutável, ele continua a operar milagres e maravilhas. Todavia não podemos nos esquecer da sua soberania. Ele opera quando quer e a sua maneira de agir é única. Não desista, continue a confiar no poder do Altíssimo, pois sua esperança não está frustrada.
O homem sem Deus desconhece o seu futuro, mas o crente tem a certeza da vida eterna e sabe que o Todo-Poderoso jamais nos deixará. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Então, o homem sem Deus, ele não sabe qual é o seu futuro, mas nós cristãos sabemos que se morreremos, a nossa vida, a nossa alma estará no céu. Só quero deixar aqui um versículo que está em Filipenses capítulo 4, que é quando nós estivermos em situações assim, não devemos questionar a Deus, né? Não devemos culpar a Deus. Porque por muitas vezes, foi o que eu disse, o propósito está talvez em um momento de provação ali. Filipenses, já vou terminar, amém? Só vou ler aqui para vocês. Filipenses capítulo 4, aqui. Filipenses capítulo 4, e o versículo 11 diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que Paulo está dizendo é: eu aprendi a conviver com a porção que Deus me deu. Eu sei o que é ter fartura, o que é ter fome, o que é estar abatido, o que é estar alegre. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Porque tem muita gente que é infeliz com o que tem. Não está feliz com o emprego, não está feliz com a família, não está feliz com a igreja, não está feliz com o seu pastor, não está feliz com nada. Ele aprendeu a viver e a se contentar com o que Deus tem a ele. Ele, tanto se Deus desse uma enfermidade, ou se Deus desse saúde, ele aprendeu a agradecer a Deus com o que ele tem. Foi o que Jó fez. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque não entendemos o propósito de Deus, o que estamos passando possa ser que seja para a glória de Deus, possa ser que seja uma provação para Deus testar a sua fé, e os outros fatores que foi mencionado aqui. E no versículo 13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, você tem um mediador, que é o nosso Senhor, e a oração que pode te livrar. Amém? Que Deus abençoe sua casa. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente terminar. Deus abençoe a vida do pastor Abelardo, irmã Denise, Roseli, missionária Manuela, missionária Merlinda, pastora Miriam, irmã Nair. Deus abençoe todos vocês que assistiram a aula. Eu vou orar para terminar, amém? Vou estar orando para terminar essa aula. Pai eterno, já te agradeço por essa aula que o Senhor nos concedeu esta manhã, neste domingo. Abençoa cada vida que assistiu e vai assistir essa live mais tarde, meu Pai. Abra nossa mente para que possamos entender os teus propósitos, entender o teu querer, aceitar o teu querer em nossas vidas, meu Pai. Seja saúde, seja doença, que possamos entender os teus propósitos. Sabemos que estamos aqui nessa terra para que a sua obra venha ser manifestada através de nossas vidas, meu Pai. Que vamos aprender e aceitar ser instrumento, meu Pai, dentro da sua casa, para vidas, meu Pai. Ser testemunho para várias vidas, meu Pai, que precisam ouvir os teus milagres que o Senhor tem operado sobre essa terra. Venha alcançar, meu Pai, os leitos de hospitais, meu Pai. Pessoas que estão internadas, meu Pai, com essa doença desse século agora. Com a doença, meu Pai, que tem matado tantas pessoas, Senhor.
Senhor. Cura, liberta, nós profetizamos, meu Pai, porque sabemos quem determina é o Senhor. É o Senhor que determina a cura, é o Senhor que determina o milagre na vida dessas pessoas que precisam, Senhor. Mas podemos profetizar, então profetizamos em Teu nome que está acima de todo nome, é poderoso. O Teu sangue que nos cura. Alcança, meu Pai, essas pessoas com a Tua misericórdia, que estão em leitos de hospitais, pessoas, meu Pai, que estão enfermas com essa doença do século que é a depressão. Salva, repreenda todo espírito da morte, Senhor, todo espírito que venha querer fazer que essa pessoa venha se suicidar, se matar, meu Pai. Livra, guarda, restaura esta vida, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo espírito da síndrome do pânico, toda depressão, meu Pai, todo espírito maligno que vem nos rondando, jogando na nossa mente tristeza, todo desânimo, meu Pai, jogar por terra, para que Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, meu Pai, e a Tua palavra venha a ser cumprida. É o que eu te peço, meu Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fique com Deus. A paz do Senhor.